De Paris para o mundo. Vou ler o testamento que foi feito em nome do meu pai, dia 2 de agosto de 2006, no lar Santa Casa da Misericórdia da Covilhã. Tenho a certeza absoluta que o meu pai não fez esse testamento, mas eu não o contestei. Eu era filho ilegítimo, mas quando a mulher morreu, ele reconheceu-me como filho. Durante anos mantive contacto telefónico com o meu pai e a primeira vez que tive conversa frente a frente com a esposa foi numa esplanada em Espanha com a cumplicidade do meu pai. Saibam que com a mulher que o meu pai era casado não tiveram filhos e ela tinha sobrinhos na Covilhã. A maior parte dos bens que possuíam tinham sido herdados do irmão do meu pai, Alcino, falecido em 1992. Tudo tinha sido feito pensando que o meu pai morria primeiro, era mais velho. Mas quem morreu primeiro foi ela, a esposa, em junho de 2005. O diabo não dorme. O empregado do meu pai contou-me que quando a tia estava com os sobrinhos, o meu pai era posto de lado. Não tinha direito à palavra, até dava a impressão que tinham nojo dele, os sobrinhos. Esse empregado tem nome e contou-me outras histórias. Em julho de 2006, quando o meu pai deu entrada no Hospital da Guarda, a relação com os sobrinhos não era das melhores, dado que no Natal ele tinha ido a passá-lo à Covilhã e os sobrinhos, por afinidade, mandaram-no a dormir à pensão. O meu pai ficou muito ofendido e chocado. O testamento foi feito dia 2 de agosto e o meu pai saiu do Hospital da Guarda 28 de julho para dar entrada no lar Santa Casa da Covilhã, num estado crítico. Esteve hospitalizado 10 dias e, como não havia mais nada a fazer, o médico disse que tinha que sair e o melhor era que ele fosse uns meses para uma casa de repouso. Depois de ter ido ou telefonado para os lares da redondeza, sem sucesso, os sobrinhos insistiam para que o meu pai fosse para o lar, para a Covilhã, pois acabava de abrir uma parte e ainda tinha poucos utentes. Eu não queria que o meu pai fosse para a Covilhã, era longe para mim. Os sobrinhos diziam que eu podia ficar em casa deles e como eu resistia, eles prometiam tudo e mais alguma coisa. Eu acabei por aceitar. Domingo fui visitá-lo, a segunda-feira não havia visitas e no dia 2 de agosto, ou na véspera, dia em que foi feito o testamento, quando cheguei à Covilhã, fui recebido como um rei pelo sobrinho Pedro e sua esposa Isabel. Estivemos com o meu pai à primeira visita no lar e depois levaram-me de carro a conhecer a Covilhã e a sua história. On a parlé de la Tour Eiffel, des Champs-Élysées, sans oublier les belles nuits du Crazy Horse. Oh Paris, c'est beau Paris! Tudo era à grande e à francesa. Éramos os melhores amigos do mundo. Mas dias depois de terem feito o que queriam, neste caso, o testamento, e depois de saberem que eu ia ficar em Portugal 3 meses e a minha intenção era ir visitar o meu pai todos os dias, ou quase todos, a música era outra. O que queriam era ver-me longe, bem longe daí. O meu pai faleceu em outubro de 2007. Vou ler o testamento. Pelo outorgante foi dito que constitui herdeiros da sua cota disponível seus sobrinhos por afinidade: António Pedro J. Pereira, Luísa Maria J. Pereira Amaral, Fernando José Pereira e Catarina Margarida J. Pereira. Desta forma dá por concluído seu testamento, que é o primeiro que faz. Foram testemunhas: Verónica Mónica Ambrósio Santiago Viegas, casada, residente no Canhoso. Maria Gabriela Fazendeiro Santana Barros, casada, residente de freguesia de São Martinho. Quando o meu advogado me mandou uma cópia do testamento, esse dia mesmo mandei um postal à advogada Anabela Pinto, que é a esposa do sobrinho por afinidade Fernando Pereira, a dizer-lhe que era impossível que o meu pai tivesse feito esse testamento. Eles sabiam bem porquê.
Não tive resposta. O postal que mandei é este. Aqui está a cópia. Na segunda quinzena de janeiro de 2008 fui de férias para tratar dos papéis da papelada e fazer a declaração de herdeiros. Só que o notário de Almeida marcou data, mas acabou por não fazer a declaração, dizendo que tinha muito trabalho e ficava para outra altura que eu fosse a Portugal. Um mês depois voltei a Portugal, com a hora e dia marcados para fazer a declaração de herdeiros. Só que desta vez o notário de Almeida disse diretamente que não fazia a declaração de herdeiros porque de certeza que o testamento ia dar problemas. Será que sabia alguma coisa que eu não sabia? E deu-me o nome do outro notário da guarda com mais experiência. Como tinha ido a Portugal para tratar da papelada e como não podia tratar de nada, aproveitei para ir à Covilhã, ao lar, visitar alguns empregados e utentes, em particular a senhora Maria. Cheguei cedo à Covilhã e fui ao notário pedir uma cópia do testamento. A moça que me atendeu leu o testamento, mas não me deu fotocópia, dizendo que uma das certidões estava arrebulhada e não parecia o original. Voltei ao notário com novas certidões e lá, surpresa, a moça que já me tinha atendido, quando chegou ao pé de mim, disse-me: "Quem assinou o testamento foi o seu pai?" Eu respondi-lhe: "Mas eu não lhe perguntei nada." "Sim, mas eu estou a dizer-lhe." Deu logo para entender que ela tinha estado presente ou sabia muita coisa. Quando ela foi fazer a fotocópia do testamento, vem outra moça que trabalhava ali e pergunta-me se eu era o filho do Sr. Melo. Depois de eu ter respondido afirmativo, disse-me que eu devia processar o lar Santa Casa da Misericórdia. Ao mesmo tempo, há uma porta que se abre do lado direito e ela diz-me: "Vê o senhor que está a abrir a porta? Foi ele quem fez o testamento do seu pai." E repetiu-me: "Processo o lar." Entretanto, a outra moça chegou e cada um foi para a sua vida. Aproximava-se a hora da visita. Fui ao lar e estive lá uma hora, que é o tempo da visita. Foi com a senhora Maria que eu estive mais tempo e ainda estava com ela quando duas empregadas, têm nome, se aproximavam de nós e participaram na conversa. E ao momento uma delas disse que, quando meu pai era vivo, os sobrinhos lhe fizeram assinar muitos papéis. E ela disse: "Eu própria vi e ouvi muita coisa. Se quisesse falar, tinha muito o que dizer." A moça que estava com ela confirmou. E a hora da visita já tinha acabado, a conversa ficou por ali. Esse dia mesmo telefonei e contei tudo ao meu advogado. Perguntou-me se eu queria processar o lar. Eu disse-lhe que não, que o que eu queria mesmo era que tudo acabasse rapidamente. Como o notário de Almeida não me tinha feito a declaração de herdeiros e eu não queria contestar o testamento, o meu advogado disse: "Já que vai à Covilhã, aproveite e vá falar com a colega, Anabela, advogada dos sobrinhos. Diga-lhe que ainda não fez a declaração de herdeiros, mas podiam aproveitar para fazer o inventário. Era trabalho adiantado." Só que a advogada Anabela Pinto disse-me que não tinha nada a falar comigo. Era com o meu advogado que ela falava. E pôs-me fora do escritório. Hoje compreendo, eu não estava à venda. Depois, como prometido, voltei ao lar. Fui visitar a senhora Maria e quando a filha dela chegou, saí do quarto e ia visitar outros utentes e cruzei a empregada que dias antes me tinha dito que tinha visto e ouvido muita coisa com respeito aos sobrinhos do meu pai. Aproximou-se de mim, cumprimentou-me e disse: "Esqueça tudo o que eu lhe disse o outro dia. Eu não vi, não ouvi e não me lembro de nada. O senhor tem que compreender que eu trabalho aqui e se perco este trabalho fico sem nada. Aqui em Portugal é difícil arranjar trabalho." Momentos depois aparece o senhor que me tinha deixado entrar a dizer que já não tinha o direito de ir ao lar, dado que o meu familiar já não se encontrava ali. Isto porque eles viram e ouviram o que a moça lhe tinha dito através das câmaras de vigilância. Mas era tarde demais. O diabo não dorme. Não dorme mesmo.